I'm going to step off the limb now. I have a dream that one day That's one small step for man. Demonstração и давайте пример для всех народов земли. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. E aí galera, professor Diego Matos aqui então, mais uma aula de história para vocês. Vamos falar de alguns princípios da história, dando continuidade ao que foi dito em sala de aula, tudo bem? Bom, estávamos falando sobre pré-história, né? Estávamos falando sobre os períodos antes da história, como o homem fez a história, as formas aí que ele fez para medir o tempo, né? Então, basicamente, a pergunta que a gente sempre inicia quando vai começar a estudar história é: o que é a história? O que a gente pode falar sobre a história? A gente pode falar que a história é o estudo do homem, o estudo da ação do homem no tempo. A gente sabe que o tempo ele não existe. Olha só que loucura, né? O tempo ele é uma forma de concepção, ele é um marco, ele é uma forma de marcar a temporalidade, o homem como ser efêmero, ou seja, o homem como ser passageiro no mundo. O tempo marca, o tempo dá valor, o tempo agrega. Isso é uma filosofia muito louca, né, não? Então o homem ele inventou o tempo, né, nessa infinitude aí do nosso universo, e através do tempo, deste tempo do homem, surge aí a história, é a mãe de todas as matérias. Olha só que louco, olha só que responsabilidade, né? E a gente consegue analisar o que é história, analisar a ação do homem, né, na Terra, a ação do homem enquanto ser existente, através de uma parada chamada de diacronia, ou história diacrônica, tá? A história diacrônica é aquela que você pega, analisa resquícios, vestígios, a própria materialidade, né? Aquilo que o homem produz. E se você for pegar, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, a história das armas de fogo, né? Então, hoje nós temos armas de fogo que são que podem ser usadas aí por computador, né? Aqueles grandes helicópteros cabulosos e tal, que a galera tipo pilota drone, que solta bomba e tal. Agora, se você pega aquilo ali, se você pega, por exemplo, as armas de fogo, a evolução das armas de fogo, você retroage no tempo, né? Você volta um pouquinho no tempo, aí você vai ver a metralhadora, aí você vai ver depois uma arma tipo de cartucho, aí você vai ver uma arma com uma bala só, aí depois você vai ver armas brancas, espadas, machados, lanças, e daqui a pouco você vai passando, você tem tipo arma feita de pedra lascada, pedra polida, e daqui a pouco você volta um pouquinho mais, você vê que o homem tipo utilizava tipo objetos, pedra e pau para brigar pela primeira vez, né? Olha só que louco. Então, através do estudo do homem, né, e dos resquícios que ele deixa no tempo, nós podemos, através dessa diacronia, tá, nos entender como seres humanos e como nós modificamos o nosso meio material até chegar onde chegamos, né, que é hoje, ok? Muito louco, né? Esse professor tá doidão, velho. História é muito legal, velho. História é muito da hora. Outra pessoa que a gente ia ficar aqui só contando historinha. Ti, tchá, tchá, tchá. Não, a gente filosofa, né? História é isso. Bom, vamos lá então, né? Sistematizei aqui a história como ciência. E vamos começar. A pré-história, ela vai ser o período mais longo da história da humanidade, e é um período também que quando ele foi feito, quando ele foi colocado no tempo, né, na linha cronológica que a gente vai ver daqui a um pouquinho, ele foi um termo preconceituoso,
porque os homens que fizeram o termo pré-história, tá? Que incutiram ele, que colocaram ele nos livros aí de ciências, né? Nos livros didáticos, eles estavam tendo um certo preconceito por essa época, porque é uma época que não existia a letra, a escrita, as formas de comunicação eram outras. Então, para os homens daquele tempo, lá no século XVIII, lá no século XIX, quando eles começaram a tentar esquematizar melhor os estudos da história, eles acabaram colocando esse preconceito aí, falando que a história só é história se tiver escrita. E a gente sabe que hoje não é, tá? Não é porque, primeiro, o homem se comunicava através de desenhos, empilhando pedra, através de manifestações estéticas, artísticas. O homem já se comunicava com isso, né? A gente viu aí na sala de aula que o homem começou a contar, possivelmente, colocando uma pedrinha para ter uma representatividade de um bicho que ele tinha no rebanho. Então, isso aí já era uma forma de se comunicar, mesmo que o homem não pudesse escrever os algoritmos, né, romanos, algébricos, né, esses que a gente escreve hoje aqui, né, que tipo, tem variação do árabe e tal, né? Então o homem já fazia isso, né? O homem já se comunicava através da arte e da estética, ok? Mas depois que a gente aprendeu a falar, a fala, ela vem antes da escrita e ela é muito importante também, porque a fala define uma modalidade da história que a gente chama de história oral, tá? É uma história que é feita pela oralidade, ou seja, o vovô e a vovó narrando um conto. Por exemplo, se a gente pega a história dos primeiros habitantes aqui de Brasília, que não tiveram catalogados da onde eles vieram, na sua individualidade, na sua família, daqui partiram para onde, como é que foi. Aqui, por exemplo, a história de Brasília é uma história feita, encomendada por poderosos, por pessoas da altas, pelo próprio Juscelino, tá? Não que eles se importassem também, mas o que eles escreveram de catálogo na história não tem o ponto de vista, por exemplo, dos pequenos. Mas então, professor, como é que a gente vai fazer para saber, né, a vida de cada um? Por exemplo, se a gente fosse pegar esse exemplo para analisar a história, nós teríamos que chegar e perguntar para alguém que esteve aqui próximo da fundação de Brasília ou que ajudou a fundar Brasília, e essa pessoa ia contar para a gente, porque não ia ter nos livros didáticos e não ia ter, por exemplo, nos livros que serviram como base, né, para a gente poder fazer a história da fundação de Brasília. E só porque não tem no livro, o conto dessa pessoa, a história dessa pessoa vai ficar invalidada no tempo? Não. A gente pode muito bem ouvi-lo, né, sabendo que aquela história pode estar carregada de emoção, ele pode contar algumas coisas que poderiam até ter sido diferente da forma como aconteceram realmente, mas a gente nunca vai saber, porque a gente nunca pode, né, voltar no tempo ainda e estar lá presenciando. Mas uma coisa é certa, né? Uma coisa é, por exemplo, que existiram os primeiros habitantes, que eles eram chamados de candangos, e que eles estavam aqui, que eles construíram Brasília através do quê? Dessa análise material que a gente tem, ok? Então, assim, por mais que a oralidade possa parecer só um conto, existe uma grande uma grande possibilidade de verdades ali, tá? E qual é a função do historiador? Fazer esse filtro, levantar questões, tá? O professor de história, inicialmente, ele não é um homem ou uma mulher que vai te ensinar os pontos básicos da história, a pré-história, a história antiga, a Idade Média, não. Os professores de história, eles estão aí para fazer o levantamento de questões sobre aquilo que escreveram, ou sobre aquilo que ultrapassou o tempo e chegou até nós como história. Então essa é a nossa função, tá? Então, deixando claro aqui para todo mundo,
né, hoje nessa aula de internet que a nossa função, né, como professor e como aluno, não é saber datas específicas e tal. É massa saber isso, é muito legal, é muito bacana, mas a nossa função é analisar, entender, compreender, filosofar, tá? Levantar questionamentos e até mesmo aprender sobre o passado, por que não? Quantas pessoas não usaram a história a favor de seus benefícios mesquinhos, né? A favor de uma justificativa para os seus atos, às vezes vis, cruéis, por exemplo, o Holocausto, né? Que matou aí 12 milhões de pessoas lá na Segunda Guerra Mundial por conta do Hitler, e outras pessoas também que justificaram a história, né? Por exemplo, o Joseph Stalin na Rússia, que através do comunismo ele mudava aquilo que Lenin, aquilo que Marx falava e tal, para poder fazer a justificativa para o povo que acreditava que esses homens eram grandes líderes, personalidades notáveis, tá? Então muita gente usou a história para o mal, tá bom? Quero falar isso para vocês. Por isso que a gente tem que analisar, por isso que a nossa função, né, é analisar a história, tá? Bom, então aquilo que o vovô e a vovó te fala, ela não pode ser ignorada, né? Ele pode até mentir um pouquinho, o tamanho do peixe que ele pescou, a época que ele viveu, pode ter uma distorção, pode ter um sentimento, né? Mas o importante é que aconteceu, que esteve lá, e é isso que tem que ser analisado. Até mesmo quando você conta uma história, você carrega essa história da sua visão e da sua emoção. Então o historiador, ele também tem o papel e a responsabilidade de analisar os diferentes pontos de vista, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem que entender sobre a história é que nós não podemos ter preconceito sobre as outras culturas, sobre as outras religiões, sobre pontos de vistas políticos, tá? Sobre pessoas que vivem em diferentes realidades, seja social, seja econômica, seja filosófica, porque na história, se você tiver preconceito, você não é um historiador de verdade, você não está estudando história de verdade, tá? O historiador de verdade, que estamos nos formando aqui, né, como aluno e professor, porque nós somos alunos da vida todos, nós temos a responsabilidade de ser tolerantes com o outro, porque a gente vai ver muita coisa nova na história. A gente aprende muita coisa sobre outras culturas, sobre outros povos, e você não pode ter preconceito, tá? A gente pode até discordar de alguma coisa, torcer o nariz para outra, falar disso, falar daquilo, mas temos que estudar a história com a mente aberta, sabendo que o mundo não é feito somente daquilo que a gente acredita e da realidade que a gente vive. O mundo é muito mais amplo e sempre que a gente estuda outros povos, a gente aprende, porque o contato com o ser humano, ele é modificador. Tudo bem? Muito louco, né? E é isso, galera. É isso, né? A filosofia da história é essa. A gente pode colocar aqui também sobre a pré-história, né? Como eu já falei para vocês, é o período mais longo dessa periodização, né, que os cientistas da história fizeram, né? O senhor Leopold von Henk, quando organizou essa nossa linha do tempo, ele ajudou a organizar, na verdade, né? Ele pensou o seguinte, na época, né, que só quando surgiu a escrita era o marco inicial que vai surgir a história, tá? Então vamos lá. Olha só que louco. E a gente sabe que não é. Então por isso a pré-história fica sendo a idade mais longa do homem. Tudo bem? Aqui nós temos um período no tempo histórico de 2 milhões de anos, já corrigidos aqui, né? Para aqui o período onde surgiu a escrita, que é a passagem dessa época aqui da pré-história, olha, até a Idade Antiga, tá? Gente, aqui não é 200 mil anos, aqui é 2 milhões de anos, tá? Faltou 3 zeros aqui. Fazendo essa correção aqui com vocês, tá? 200 mil anos aproximadamente é o surgimento do Homo sapiens, mas isso aí a gente vai ver depois. A pré-história é muito mais longa que isso hoje em dia, tá?
Infelizmente a gente pega essas tabelas pré-prontas aí na internet. Às vezes até temos dificuldades de fazer a nossa própria. Depois eu vou fazer uma mais atualizadinha. Mas esse marco aqui, tá? Atualizado de 2 milhões de anos atrás, é onde surge o primeiro gênero Homo, tá? Que a gente vai chamar aí de Australopithecus. Beleza? E do surgimento do primeiro ser, né? Da nossa primeira linhagem, cientificamente falando, tá? Nós vamos atravessar aí um marco, né, na evolução, várias evoluções vão acontecer até a gente transicionar, até a gente mudar de idade, de período, a gente passa da pré-história para a história antiga, aqui em 4000 a.C., que é o marco da escrita, né? A escrita suméria, que a gente vai estudar lá na frente. Depois nós vamos ter a Idade Média, tá? O fim aqui é a queda do Império Romano, em 476, por Odacro, rei dos godos, a gente vai estudar isso também, muito louco, né? Depois a queda de Constantinopla, em 1453, que passa da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Aqui tem o feudalismo, cavaleiros, Carlos Magno, batalhas, né? A história dos dragões, das bruxas, dos castelos, dos feudos. E a gente passa para a nossa Idade Moderna, em 1789, com a Revolução Francesa, né? Com a morte do rei Luís XVI, decapitação do rei, muito louco. E a gente vive, então, até hoje, em 2021, estamos aqui na ponta da setinha, um período que a gente chama de idade contemporânea, ok? Nós não somos modernos, tá? Se você falar que você é moderno, você está sendo ultrapassado, arcaico, antigo, tá? Nós somos contemporâneos, nós estamos vivendo aí muito tempo já na contemporaneidade. A gente já deixou de ser moderno há muito tempo também, né? Então a história tem muito disso. Deixa eu falar um negócio para vocês legal aqui. A história, ela sistematiza eu vou falar de um jeito simples. A história, ela usa outras matérias, tá? O historiador, o professor de história, o aluno de história, ele é muito curioso. Porque a gente vai estar falando de física, a gente vai falar de matemática, a gente vai falar de ciências sociais, a gente vai falar de sociologia, a gente vai falar um pouquinho de filosofia. É óbvio, né, que eu, como professor de história, não tenho a qualificação, a maestria, né, a capacidade de falar tão bem quanto um professor que é formado em filosofia, quanto a professora que é formada em artes, mas a gente, com muita humildade, a gente acaba colocando um pezinho ali, fazendo um estudozinho sobre alguns pontos da história que pegaram as artes, que pegaram culturas, que pegaram linguísticas. Então, a história é forma a gente curioso e forma a gente curiosa, tá? E é isso que eu queria falar para vocês hoje, para a nossa introdução de aula de pré-história. Estou muito feliz que estou com vocês aqui. Vou passar uma atividadezinha excelente, a gente vai fazer e na próxima aula a gente continua, tá? Isso aqui só foi a introduction pra gente. Vai ser uma visão que você tem da sua família. Pode ser um desenho. Se você não puder disponibilizar, por exemplo, uma foto, tá? Não precisa colar, porque foto hoje é difícil. Foto física, né? Mas se você tiver uma foto física, não precisa colar não, porque senão acaba estragando a foto. Mas você pode tirar foto da foto, fazer uma colagem, ou você pode fazer um desenho, você pode selecionar alguma coisa que te represente na família, tá? E depois eu quero saber também do seu pai e da sua mãe, momentos bons que vocês viveram e da onde a sua família é, tá? 3 coisinhas então aí, tudo bem? Você com a sua família, que a família representa para você, tá? Seu pai e sua mãe, seu responsável falando sobre a história de origem da sua família, e depois eu quero saber também algo bom que vocês todos têm em comum, tá? 3 coisinhas, divide os quadradinhos aí direitinho do jeito que vocês querem, tem 2 slots, 2 espaços, tá bom? Vou me despedindo por aqui, fiquem bem, fiquem com Deus, beijo do gordo e tchau.